Olá pessoal, tudo bem? No programa Quinta com Lei de hoje eu recebo meu amigo, professor Paulo Machado, amigo de longa data, uma pessoa queridíssima. O professor Paulo Machado, se você ainda não conhece, é um dos maiores professores de ética profissional, de deontologia jurídica, na minha época era deontologia jurídica, não é mais, você vai falar sobre isso. É um dos maiores professores do Brasil, um grande advogado criminalista, pós-graduado em advocacia criminal, mestre em direito, membro da Sociedade dos Advogados Criminais do Rio de Janeiro, professor do IBMEC, professor da FGV, da Universidade de Cândido Mendes, do curso Renato Saraiva. O professor Paulo Machado além de um grande profissional, de um grande professor, de um grande advogado, é um grande ser humano. Muito obrigado por estar aqui hoje, Paulinho. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço os elogios, a recíproca verdadeira. Você sabe o quanto eu gosto de você, te admiro. Sou seu fã. Pô, Paulinho, eu conheço o Paulo Machado tem o quê? Uns 11 anos já? 11, 12 anos, alguma coisa assim. Eu acho que é por aí, se não for mais, né? Ele é a pessoa mais simpática, humilde e gente boa. O cara é gente boa. Obrigado. Tem o carioca, gente boa, é o professor Paulo Machado. Obrigado, meu irmão. Gente, vamos lá. Aqui tem um monte de pergunta para fazer, então não vamos perder tempo não. Vamos direto ao ponto. Paulinho, o código de ética da OAB, você acha que ele está atualizado com o mercado da advocacia ou você tem alguma crítica a fazer à lei que nos rege? Pois é, o nosso código de ética, o primeiro, ele entrou em vigor em 1995, né? Ele foi criado pelo Conselho Federal da OAB. E nós tivemos a entrada em vigor agora do novo código de ética no ano de 2016. Na verdade, a gente já estava com uma carência já de que algumas coisas fossem atualizadas, sobretudo no que diz respeito à publicidade da advocacia, né? Até mesmo em decorrência dos novos meios, né? A mídia, a questão da internet, né? A gente tinha um provimento, que é o provimento 94 de 2000 pelo Conselho Federal da OAB, que tentava complementar, atualizar de uma certa forma, mas era importante que isso estivesse no corpo, né, desse ato normativo que é o Código de Ética e Disciplina. Então ele surgiu, ele veio com esse intuito, ainda claro, não falou, ele não trouxe todos os detalhes. Tanto é que volta e meia tem uma decisão da OAB saindo sobre uma consulta, mas como proceder. Muitos alunos nas redes sociais me perguntam também sobre a questão do Instagram, né, como é que funciona, do Facebook, se você pode ou não postar. Eu sempre costumo dizer que a ideia é a seguinte, né, o advogado ele não pode caçar o cliente. Então, se eu tiver uma página na internet, um site, né? Ou se eu tiver uma página no Facebook ou no Instagram, quem quiser vai me seguir. E eu posso lá postar as minhas atividades, né? Sem querer também ficar respondendo a consultas por ali. Ou seja, eu posso trazer o meu currículo, né, as minhas atividades, mas não utilizando aqueles mecanismos que existem na internet para você caçar cliente, caçar seguidores, patrocinar, impulsionar, como a gente teve recentemente decisão do Conselho Federal da OAB acerca disso. A ideia é evitar a mercantilização da advocacia, né? Exatamente. Eles fazem isso porque eles entendem que os advogados que tivessem melhores condições financeiras iam acabar dominando o mercado. Sim. Né? Quem sabe até colocando propaganda em televisão, fazendo mecanismos muito mais sofisticados do que aqueles que não tivessem. Como é nos Estados Unidos, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, lá, a propaganda é muito forte da advocacia. Isso, né? Televisão, rádio, né? Uma vez eu estava passando na estrada e tinha um outdoor muito interessante com o nome do advogado, a foto do advogado e do lado o cliente com o cheque, sabe aquele checão que tinha tipo do Domingão do Faustão? Sim, claro. Aquele checão de $200 mil. Falando que estava ganhando $200 mil numa ação acidentária e tal. Pois é. Isso é uma característica muito forte deles lá, né? É verdade, eu me lembro que alguns anos atrás também aqui na Barra da Tijuca, a gente saía do túnel ali, aí tinha outdoor de um advogado, mas aí volta e meia, aí a OAB vinha, tomava as medidas e retirava, né? E curioso é porque a proibição que tinha no Código de Ética antigo é de que você não podia ter outdoor, nem bus door atrás de ônibus, carro door, né, na janela do carro. Então os advogados acabavam fazendo em muro do cemitério, faça inventário, né? Genial! É verdade, a captação ali seria ali mesmo, né? O pessoal que fosse pro velório já tinha um advogado para fazer inventário. Mas a preocupação do Código de Ética não foi tão grande que botou. Não pode muro, não pode elevador. Então a proibição veio
né? Interessantíssimo. Agora, outra coisa interessante, né? Porque a gente tem hoje novas tecnologias, novos meios de difusão de informação e tal. Por exemplo, consulta por Skype, né? Eu particularmente vejo isso com bons olhos. Uma forma do cliente, às vezes, a gente vive no Rio de Janeiro, às vezes é perigoso, às vezes o cara mora longe, fazer uma consulta por Skype. Como é que a OAB lida com essas novas tecnologias? Isso, pois é, isso tem sido objeto de muitas consultas, muita discussão na OAB, né? E ela chegou a esse entendimento de que você até pode fazer para quem já é seu cliente, né? Mas o primeiro contato com o advogado, isso é muito importante. Eu sempre costumo dizer, nas minhas aulas de deontologia jurídica na faculdade, né, que é o nome científico da matéria, né, apesar de, para o exame de ordem, a gente falar muito ética do advogado, estatuto, né, até porque a deontologia jurídica ela engloba mais. É mais abrangente, né? É mais abrangente nas faculdades, eu acabo falando da parte histórica do advogado, por que o nome da deontologia jurídica, né, que Jeremias Bentham, ele teve uma obra que foi lançada póstumamente. Ele morreu em 1832, em 1834 teve uma obra póstuma, né, no sentido de que o nome da obra era Deontologia ou Ciência da Moralidade. Não tinha nada a ver com a ética da advocacia, mas acabou se utilizando o nome de deontologia jurídica para nominar essa ciência, esse ramo autônomo do direito. Então a gente tem deontologia médica, deontologia da engenharia e deontologia jurídica, né, que é dos profissionais do direito, né? Mas aí eu dizia lá inicialmente que quando a gente estuda deontologia jurídica no início da faculdade, a gente acaba falando... Deu branco. Por que eu vou falar desse negócio? Não tem problema, porque a história é boa. A história é boa. Eu ia puxar a questão do início da faculdade, fui na parte histórica, né? Que é sensacional. Mas acabei me falando... Porque eu nunca tinha ouvido. Você falou sobre a consulta, né? Na verdade, a pergunta que... Sensacional! A consulta por Skype, por exemplo. Sim, né? verdade. O que você acha dessa situação que é possível a consulta, se não é, enfim. Isso, pois é. Então, mesmo assim eu não lembrei. Por que eu falo desse negócio, cara? Então, lá na parte histórica da faculdade, eu costumo dizer o seguinte, que o mundo ele avançou nos últimos 50 anos muito mais do que nos últimos 2000. Sim. Né? Talvez uns 20 até mais dos últimos 2000. Né? Exatamente, é verdade, tem razão. Então a advocacia, mesmo ela sendo uma das profissões aí mais antigas e mesmo a gente diante da tecnologia, a OAB ela entende que esse primeiro contato com o advogado é importante. Né? A relação do advogado com o cliente é calcada na fidúcia, né? Na confiança e nada melhor do que você ter o primeiro contato. Então depois, se você for falar por via de WhatsApp, pelo telefone, aí é outra história, mas o primeiro contato sempre é importante e a OAB preza por isso. O que a gente vai ter que repensar lá na frente, né? Eu brinco falando que nós somos advogados velhos, né? Porque assim, a geração que chega agora, provavelmente a geração da minha filha, ela não vai saber o que é uma vida sem o celular, né? Sem a rede social, sem esse contato que para eles é tão natural, né? É um contato muito natural você lidar com aquilo. É engraçado que uma vez minha filha já está no colégio, e eu estava conversando com a professora dela, estava falando que as crianças elas chegam e elas pegam um livro na biblioteca e elas fazem assim no livro, para poder desbloquear o livro como se fosse um iPad, né? Como se fosse um tablet. Isso é uma realidade que a gente na advocacia a gente vai ter que enfrentar como possível daqui a alguns anos. Provavelmente o cliente não vai querer ir até o escritório. O escritório vai passar a ser um lugar de operação pura e simples. Né? A gente sempre tem desafios na advocacia muito grandes. Agora, Paulinho, aproveitando estar ao seu lado, que é um grande advogado criminalista, né? A gente tem visto muitos casos de advogados envolvidos com o cliente, envolvidos em lavagem de dinheiro, né? Enfim, como você como atuar na advocacia criminal mantendo essa ética profissional? Porque deve ser muito difícil, né? Você lida diretamente com um cliente que muitas vezes é culpado ou inocente, enfim. Mas como lidar com esse cliente? Como lidar de forma ética? Pois é, Gabriel, então, eu costumo dizer, eu sou advogado criminalista já vai para 20 anos, né? Eu costumo dizer que a advocacia criminal tem 3 lados, tem 3 faces, digamos assim, né? Ou 3 grupos. A gente tem aquele lado podre da advocacia criminal, da advocacia, mas que existe em qualquer profissão, sim, né? Na medicina, em qualquer outro ramo, que é aquele advogado que acaba se envolvendo e cometendo crimes, né? Então esse é o advogado criminoso, que é diferente do advogado criminalista, né? Aliás, o advogado criminoso é cliente do advogado criminalista. Bom,
esse é uma parte. Eu não chamo nem de colega de trabalho, são futuros clientes. Mas a gente tem um outro lado da advocacia, que é o que o pessoal chama muito, é o advogado porta de xadrez, porta de cadeia, como é conhecido, né? O que não tem problema nenhum, né? Eles trabalhando com ética, com dignidade, jogando sempre limpo, falando a verdade com o seu cliente, não tem problema nenhum. Mas por que eles são porta de xadrez, porta de cadeia? Porque ele está com um cliente preso, e aí tem outro lá que está com a defensoria, mas que é um advogado particular, ou então tem outro que está particular, mas não está satisfeito com o seu advogado, então ele fica naquela captação ali, né, realmente na porta da cadeia. E às vezes mesmo a gente vai visitar um cliente preso e aí acaba pegando um outro ali, é natural, essa prática é natural. Né? É até importante, às vezes uma pessoa que fica um dia presa, sem precisar estar presa, nossa, é uma eternidade. Sim. Então, e não tem demérito nenhum nisso também. De forma alguma. Então tem o advogado criminoso, tem o advogado porta de xadrez, que não tem problema nenhum nisso, e tem a parte muito boa de se advogar na área criminal, que não é só você advogar na Lava Jato também. Até porque existe um princípio ético, está lá no artigo 23 do Código de Ética, que diz que é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Né? Então, é como se chegasse alguém ferido ao hospital. O médico vai salvar a vida, não se importa se ele é um estuprador, se ele é um traficante, e assim o advogado, né? Quais são os direitos dessa pessoa. E o que vai fazer a diferença, né, desse ramo, dessa parte boa da advocacia criminal, é o quanto ele estuda e o quanto ele age com ética. Né? Porque vai ter um advogado para disputar teses jurídicas nos tribunais, né? E você vai acabar fazendo sua clientela pela confiança, é o boca a boca, né? Os próprios clientes vão sendo a sua maior divulgação. É muito bom ouvir a voz da experiência, né? Agora, na área criminal, a área criminal é muito difícil, né? Porque normalmente você atua contra o aparelho do Estado, né? Porque quem vai fazer a investigação é a polícia, quem vai acusar é o Ministério Público, de modo geral, claro, tirando as ações penais privadas. As prerrogativas do advogado, no geral, são respeitadas na advocacia criminal? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Pois é, esse é um problema que ainda existe, né? E o Estatuto da Advocacia da OAB ele até veio melhorando, trazendo mais garantias, mais direitos do advogado, mas na prática realmente a gente precisa de um pouco mais, né? Até de coleguismo, digamos assim, né? Os próprios advogados se unindo, ajudando a OAB a poder nos ajudar, mas de fato existem violações ainda cada vez mais. Agora, a gente está para fazer uma nova mudança no Estatuto, no sentido de que sejam incluídos crimes praticados por esses funcionários, por esses agentes, né, públicos, né, no sentido de que, em relação os crimes são esses mesmo, né, crimes de violações a prerrogativas da advocacia. E aí realmente vai melhorar sobremodo. Porque é muito difícil, né? Uma vez eu tive um caso concreto, que eu não advogo na área criminal, realmente eu não conheço nada dessa área, mas um cliente meu teve uma conta bloqueada e eu fui descobrir por quê, e foi por um processo criminal. Não tinha nada a ver com a história. Ele era um concessionário de veículos, vendeu um carro para um cara que estava sendo investigado e aí o juiz mandou bloquear a conta de todo mundo que tinha recebido cheque dessa pessoa que estava sendo investigada. Mas foi uma dificuldade tão grande para conseguir uma cópia do inquérito na Polícia Federal, foi tão difícil, que eu confesso que naquele momento eu falei, gente, o advogado criminal realmente ele merece um valor enorme, porque você está lidando com o poder. Né? Eu costumo dizer também, que a advocacia criminal, mesmo nos dias de hoje, ainda é uma advocacia artesanal. Justamente por isso que você falou. Ela ainda é artesanal, você vai ali, tem que saber como chegar, né? A conversa que você vai ter com o delegado é diferente de um desembargador, com um juiz. Você acaba sendo um camaleão, você tem que se portar de determinadas maneiras. É claro, sempre tudo dentro da ética, mas é uma advocacia artesanal. Não tem como massificar. Não existe uma peça igual a outra. Não existe. Muito interessante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A Operação Lava Jato é uma mudança de paradigma, né? Até a Operação Lava Jato você tinha aquela ideia de que ninguém era punido no Brasil, você tinha aquela ideia de todo o processo prescrevia. A gente viu casos aí como o senador Estevão lá, que parte dos crimes prescreveram, né? Você acha que a advocacia criminal muda com a Lava Jato? Há uma mudança do perfil do advogado? Aquele advogado que trabalhava com a demora do processo, esse cara ainda tem espaço? Você acha que a Lava Jato é uma tendência? Isso, pois é. Esse até foi um objeto um pouco que eu escrevi lá no mestrado, né, que com o surgimento, né, com o avanço do direito penal econômico,
né, uma nova face da advocacia surgiu. Né? Nós encontramos muitos jovens advogados saindo muito bem, né? Talvez porque os advogados mais antigos tenham se acostumado com aquele padrão tradicional da advocacia, né? Do cliente preso com roubo, com tráfico, e aí surgem novas expressões, o direito norte-americano e a juventude aí estudando cada vez mais. Você vê alunos terminando a faculdade, mas que já super sacam de direito penal e econômico, né? Talvez até entusiasmados pelo que a gente vem vendo aí na televisão, né? É para a magistratura mesmo, né? Exato. Juízes são mais preparados hoje para um crime que até então não era tão trabalhado nas faculdades, né? Lavagem de dinheiro, os crimes, os atos de corrupção de um modo geral, né? Não havia uma ênfase muito grande disso. Eu lembro da minha época de direito, lá na FRJ, eu aprendi muito bem homicídio, matar alguém, roubo, furto e estupro. Exato. Esses crimes econômicos não eram falados na faculdade. É verdade. O direito penal econômico é um direito da nova geração, digamos assim, né? É uma advocacia da nova geração. Então, você acha que há uma mudança, né, de paradigma? De fato, há uma mudança sim. É um estudo totalmente diferente do que os antigos advogados estudavam. Claro que muitos estão a isso, claro, se fazendo muito bem, em a brilhância de advogados, mas a juventude vai, porque tem muita coisa por vir ainda, né? Exatamente. Ainda tem muita bomba para estourar nessa questão de ninguém sabe esse ano do próximo capítulo. Exatamente, é verdade. Ah, legal. Agora, gente, Paulo Machado é um gênio, né, cara? Tá com ele aqui, é maravilhoso. Mas a gente vai para o segundo quadro do nosso programa, Tic Tac. Olinho, surf ou skate? Pois é, são duas paixões grandes, né? Mas eu prefiro o surf. Quando não tem onda, eu ando de skate. Mas machuca menos, né? É quando verdade. cai. Exatamente. Se bem que eu já tive algumas histórias para contar no surf, né? Sério? Eu tenho 30 pontos na perna, que eu acho que... Ataque de tubarão, isso? Não, Deus me livre. Essa ainda não. Deus me livre. Não, isso foi surfando lá no Leme. Eu tinha 17 anos de idade, mar de ressaca. E aí eu caí por cima da prancha, rasguei a perna. Aquela lâmina debaixo da prancha, não sei o nome. É a quilha, quilha. Ela foi lá no osso. Né? E você continuou, claro, continuei, né? Já quebrei a costela e já estourei o tímpano 2 vezes. Isso surfando? Surfando, é uma arpoadora. E dizem que perigoso é lutar jiu-jitsu. Vamos lá, Paulinho. Gato ou cachorro? Eu prefiro o cachorro. Eu nunca tive gato, não admiro e tal. Dizem que o cachorro interage mais, mas quem conhece gatos, quem interage mais é o gato, né? Mas é porque eu gosto de fazer as atividades com o cachorro, fazer stand-up, botar o cachorro na prancha. E o gato não vai na prancha de jeito nenhum. Não vai, não pode nadar, né? Então é só por isso, mas eu amo animal, bichinho. Eu acho que quem gosta de animal respeita todos, né? Eu acho que a gente também tem muito dessa característica, quando a gente gosta e cuida bem de bicho, a gente consegue cuidar bem do próximo, né, cara? É verdade. Porque aquele animal ele depende 100% da gente. É verdade. É uma coisa que eu quero dar pra minha filha, assim, assim que ela fizer 3 anos eu vou dar pra ela um cachorrinho, pra ela aprender a ter esse contato com um bichinho. Eu acho importante isso. Uhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta pro Paulinho surfista. Noronha ou Búzios? 2 lugares que eu sei que você ama. Eu amo os dois, mas pode ser verdade, qual que eu amo mais? Eu amo o lugar onde minha família nasceu, que é Ilha Grande. Ilha Grande? Você é Ilha Grande? É, minha família é de lá. Eu nasci no Rio, mas minha mãe é da Ilha Grande, minha avó é da Ilha Grande, minhas tias nasceram lá mesmo, na praia. Minha bisavó era índia. Sério? Índia Carolina. Tá explicado você pegar onda? Tem uma relação com o mar? Tenho, E Ilha Grande é um lugar que eu vou, onde eu fico usando a mesma bermuda todos os dias, descalço, não uso celular. Tenho milhares de primos que são pescadores lá. Praias maravilhosas. Ajuda, tem um barco lá que atravessa o turismo, bota praia, eu ajudo lá a botar âncora. É um lugar que maravilha. Eu fui uma vez na Ilha Grande, eu fui naquela praia que tem a areia fininha, que eu não vou lembrar o nome agora. É uma praia muito famosa, você atravessa a ilha para o outro lado. Lopes Mendes, exatamente. Lá é bom pra surf, praia mar aberta, né? Muito bonito. Eu gosto de lugares bem simples também. Trindade também é um lugar que eu vou. Trindade é muito bonito, né? A praia do... Depois de Paraty. Depois de Paraty, São lugares simples, que a gente almoça pão com sardinha, pão com ovo. Não, aquele peixinho frito na praia ali é também, sensacional também. O simples me atrai, eu gosto. Legal, cara. Assim, Noronha é um lugar assim, eu nunca fui a Noronha, né? Mas assim, dizem que também é um lugar que não tem muito luxo e tal. Pois é, e é um lugar que assim, você aluga um buggy, você deixa o celular dentro do buggy e vai à praia. É um lugar que você tira férias das coisas, sabe, de violência, de preocupação. Mas Ilha Grande é mais pertinho.
Ele é grande mais pertinho, realmente é mais seguro, né? No sentido, é impressionante, você vai deixar a sua prancha de surf na praia, vai fazer suas coisas, volta, ela tá lá com suas coisas, com sua bolsa. Isso é maravilhoso. É impressionante, A gente não está muito acostumado com isso, né? Pois é. Infelizmente. Gente, vamos lá para o terceiro quadro do nosso programa, Dicas de Quinta. Agora o Paulinho vai dar dicas de que não são de quinta, né? Na verdade, quinta é só porque quinta-feira as dicas dele são sempre maravilhosas. Paulinho, dicas de ética profissional para quem vai fazer o exame de ordem. Afinal de contas, Paulinho é o cara do 10 em ética, né? É o cara que manda em ética e daqui a pouquinho eu vou falar um negocinho sobre 10 em ética. Calma. Fala aí, Paulinho, 5 dicas. Pois é, então. Direito do advogado é um tema que cai em todas as provas, portanto leiam o artigo 7º do Estatuto, mas cuidado porque nós tivemos algumas ações diretas de responsabilidade propostas contra alguns incisos, então tem coisa que não está valendo. Mas na notinha de rodapé do Vademécum vai estar anotado lá, né? Eleições é um tema sempre muito interessante também, né? Lembrando que para se candidatar para ser conselheiro, presidente da OAB, tem que ter no mínimo 5 anos de advocacia, né, efetivamente exercidas. Não pode ter condenação na OAB, a não ser que tenha conseguido uma reabilitação para limpar a ficha, né, para ocultar os efeitos da condenação. E não exercer nenhuma atividade incompatível. Perfeito. Né? Bom, dica de número 3. O advogado empregado. Advogado empregado é aquele que preenche todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, mas o advogado empregado, ele mantém a sua isenção e independência técnicas. Não é o patrão que vai dizer ele o tipo de ação que ele tem que entrar, qual prazo ele vai apresentar o recurso, né? Nada disso. Uma outra dica também, sociedade de advogados. Lembrando que a partir de 2016 se possibilitou ter uma sociedade individual de advocacia, né, que também merece o registro na OAB, precisa do registro para funcionamento, foi um grande avanço. Tem muitos advogados que gostam de trabalhar sozinhos, sim, mas se viram na obrigação de ter um sócio para poder pagar menos imposto, né, então isso foi um avanço tremendo, né, e a questão o artigo 7º-A que foi incluído também, a questão da advogada gestante, lactante, adotante, né? Os direitos que elas têm agora de ter vaga na garagem do fórum quando estiverem grávidas. Legal, não sabia disso. É sensacional. A advogada grávida vai ser submetida a detector de metal, né, para o raio-x, e tem vaga reservada nos fóruns, né, enquanto estiverem grávidas. Depois de nascer do neném, tem direito à creche, né, naqueles fóruns que existem, né, aqui no nosso estado tem creche. E também o direito de ter prazo suspenso, né, preferência nas audiências, foi um avanço muito grande também. Perfeito, 5 dicas sensacionais. Agora, gente, a surpresa que foi pro final foi o seguinte: o professor Paulo Machado vai disponibilizar pra gente o livro dele, 10 em Ética, Editora Juspod, não é isso, Paulinho? Isso. Que a gente vai sortear lá no nosso Instagram, @quintacomlei, segue a gente no Instagram e vamos participar do sorteio. A gente vai passar as instruções, só você seguir as instruções e quem sabe você não ganha o 10 em Ética. Afinal de contas, o cara que anota 10, né? Paulinho, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra enorme tê-lo aqui. Gente, obrigado pela audiência. E siga o Paulinho lá no Instagram, o cara é sensacional. Obrigado. Prof. Paulo Machado, aguardo você no Instagram. Obrigado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quinta com Lei. E hoje eu tenho a alegria de receber o meu professor, o professor Rafael Oliveira, que eu tive a honra de ser aluno, ele não gosta quando eu falo isso, né? Mas os cabelos brancos não é mentira. Ele foi meu professor, ele é novo demais, o cara começou cedo demais. Rafael, você passou no curso quantos anos? Eu passei no concurso